Então, aqui. Então, um curso sobre tributação, sobre dividendos e demais rendas, que hoje, pela lei, é chamada de tributação de altas rendas, né? O que nós vamos tratar hoje nessa nossa apresentação? Então, nós vamos tratar sobre a retenção mensal do imposto de renda da pessoa física na tributação mínima, né? Sobre verbas isentas, o que não vai ser tributado, qual vai ser a forma de apuração. Essa forma de apuração é mensal, porque ainda tem a forma de apuração na declaração de ajuste anual do ano, né? O aumento da faixa de isenção para o imposto de renda, lá que quem ganha até 5 mil é isento e quem ganha de 5 a 7.350 tem uma redução, e estratégias para reduzir o impacto do aumento do imposto. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Então, vamos lá. Só travou, agora foi. Então, o que é essa tributação mensal sobre altas rendas? Ela, na realidade, é aquela retenção do IR de 10% sobre dividendos mensais superiores a 50 mil, que será pago ou creditado a uma mesma pessoa física. Ou seja, tudo que a pessoa física receber no mês acima de 50 mil vai fazer base para os dividendos, né? E o aumento da faixa de isenção, como eu falei no início, é aquele aumento para quem tem renda até 5 mil, que vai ficar isento, e pessoas com rendimentos mensais até 7.350, que vão ter a redução. Como que funciona, para vocês entenderem, para chegar até onde nós chegamos a essa lei, né? Existe um processo legislativo. Então, todo o projeto de lei, antes dele ser finalmente sancionado pelo presidente, ele tem que ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado, e depois passa pela sanção do presidente, que foi o que aconteceu com a PL 1087, que ela foi aprovada pelo plenário, pelos deputados e pelo Senado Federal, e quando passou pela sanção do presidente, essa PL foi convertida em lei, que é a 15.270, lá no final de novembro. Toda lei ela tem sua vigência e sua eficácia. Então, por se tratar de mudança de imposto, essa lei que foi aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente, ela passa a valer a partir do exercício seguinte, ou seja, como eles sancionaram a lei em 26/11, tudo que está sendo regido nessa lei, ela passa a ter efeito a partir de 1º de janeiro. Então, tudo que a gente fez até 2025 mantém-se igual, com algumas exceções, né, no caso dos dividendos, e tudo que for de rendimento agora a partir do 1/1 de 2026 passa a ser regido pela nova regra. Então, para vocês entenderem o que é essa retenção. Então, a lei, ela prevê a retenção do imposto de renda alíquota de 10% sobre os rendimentos pagos ou creditados a uma mesma pessoa física e que supere os 50 mil. Então, se eu tiver um dividendos até 49.999, eu não vou ter retenção. Contudo, a partir de 50 mil, eu vou ter retenção. 10%? Não, existe uma formulazinha, mas a gente está trabalhando nos 10% para ficar mais, para ser mais entendido. Então, como que vai ser a apuração? Essa apuração, ela deverá ser feita mensalmente, então, quem tem dividendos acima de 50 mil, ela tem que fazer essa apuração mensalmente, e os valores serão retidos como antecipação da tributação anual das altas rendas. Essa retenção sobre o valor total dos dividendos pagos, e não apenas sobre o montante que exceder, ou seja, eu recebi 40 mil, não vou reter. Eu recebi 60 mil, então eu vou reter só 10 mil? Não. Você vai fazer o cálculo sobre os 60 mil. Ele não é só sobre a diferença em relação ao limite da tributação. Só para vocês entenderem, então, aqui. Então, aqui nós temos dividendos ao mês de 40 mil, não tem retenção, vai do valor líquido.
49.999, não tem retenção, valor líquido. A partir de 50 mil, vai ter retenção. Nós estamos trabalhando aqui com 10%, mas existe uma escala, é só para ficar entendido, tá? Então, eu vou ter uma retenção. Então, nesse mês que eu recebi 50 mil de dividendos, na realidade, eu não vou receber 50 mil, eu vou receber 50 mil menos 5 retido, o meu líquido é 45, o mesmo que acontece aqui com 60 mil. Então, uma coisa que eu falei que tinha umas exceções é no caso da reserva de lucros até 2025. Então, tudo que a gente teve de lucro até 2025, que deu aquela confusão das atas ali em dezembro, que a gente tinha que registrar, porque se não registrasse as atas até 31/12, toda a distribuição de lucro feita, que não estaria em ata, feita após essa data, seria tributada. Então, o que o governo, nessa lei, ele instituiu? Que essa distribuição, a conta de reserva de lucros, até 2005, não estarão completamente exoneradas, né? Que para não ter tributação dos 10%, a distribuição tenha sido aprovada em ata até 31/12/2025, que foi prorrogado ali em dezembro para 31 de janeiro de 2026. E dentro dessa ata tem que dizer que todos os lucros acumulados até o exercício 2025 serão distribuídos nos anos calendários 2026, 27 e 28. Ou seja, se eu tiver lucros que eu tenha que distribuir acumulado e passa desses 3 anos, o que for após 2028, ou seja, 2029 em diante, sobre esses lucros acumulados, vai tributar os 10%. Lembrando que lucros já a partir de 2026, esses já são tributados, eles não entram na parte da isenção. Outra coisa é os dividendos das SAs, a distribuição pelas SAs. Então, as SAs, elas tiveram um porém. As SA, por causa da lei que rege elas mesmas, a distribuição dos dividendos, elas têm que ser realizadas dentro do ano calendário. Então, quem faz parte de uma SA já teria que ter realizado o pagamento dos seus dividendos aos seus acionistas. Eles não entram na regra da ata. Contudo, existe discussão sobre isso, tá? Então, também existe discussão sobre isso. Aqui, ó. Qual é o sujeito passivo e qual é a alíquota? Então, pessoas físicas residentes no Brasil com rendimentos anuais de qualquer natureza, isentos ou não, superiores a 600 mil, passarão a pagar anualmente, via declaração do imposto de renda, um valor mínimo do imposto de renda, uma alíquota linear progressiva, que vai de 0 a 10%. E a 10% para quem atingir base de cálculo de 1.200.000. O que isso quer dizer? A distribuição, vou dar um exemplo na distribuição de lucros. A distribuição de lucros, ela continua sendo isenta até 50 mil. Não vai existir retenção sobre ela. Contudo, eu tive distribuição de lucros abaixo de 50 mil no ano, só que quando eu for fazer a declaração do imposto de renda, a distribuição de lucro que era isenta, ela vai somar para a base de cálculo dessa tributação das altas rendas, para vocês entenderem. Então, eu tive lá minha distribuição de lucro de 400 mil reais, ou seja, eu não tenho por que reter IR lá da tributação das altas rendas, né? Mas eu tive um rendimento de Prolabore de mais 100 mil, eu tive um rendimento de atividade rural de mais 200 mil, isso o que deu? Deu uma base de 700 mil reais. 700 mil reais que vai ser tributado na declaração de ajuste anual. Então, a distribuição de lucros, ela continua isenta no período mensal, se não ultrapassar os 50 mil. Contudo, ela vai somar para a base de cálculo na hora do imposto de renda. Então, é isso que a gente vai ter que cuidar.
E a alíquota, que nem nós falamos, vai de 0 a 10%. Se a minha base deu 600 mil, não vai ter. A partir de 601 mil, vai ter a retenção. Então, para vocês entenderem aqui, mais ou menos, a gente fez um exemplo para vocês. Eu tenho um rendimento de 600 mil, rendimento mensal de 50 mil, não tenho nada de tributação mínima na hora da declaração. Já eu tive uma renda anual de 800 mil, média de retenção de rendimento mensal de 66 mil. Então, eu vou ter uma alíquota, lembra que ela é progressiva de 0 a 10, de 3,33. Então, além do que eu já retive em alguns casos ali, a regra do imposto de renda se mantém a mesma. Isso só foi somado. Eu vou ter que pagar na tributação mínima, por causa dessa alíquota de 10%, 26 mil. Vamos aqui o exemplo a partir de 1.200.000. Se o meu total de rendimentos nos anos passar de 1.200.000, a minha alíquota é cheia, 10%, e vai ter um adicional de 120 mil. Então, qual é a base de cálculo? Serão considerados, como definição de base de cálculo da tributação mínima, o resultado da atividade rural, os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os de forma exclusiva, definitiva ou isentos ou sujeitos à alíquota zero. Então, o imposto de renda pessoa física, aquela tabelinha, não mudou. O que mudou? Que todo o meu rendimento tributação lá durante o ano, quando eu for fazer o cálculo da declaração, ele vai somar para essa base dos 10%. Contudo, tem algumas coisas que elas vão ser excluídas da base de cálculo. Então, todo rendimento que eu tiver vai somar ali para a base de cálculo da tributação mínima sobre os dividendos, então eu não vou ter benefício nenhum. Não, alguns ganhos e algumas aplicações, elas ficaram fora dessa base de cálculo. O que são? Os ganhos de capital, tá? Eles não entram na base de cálculo. Os rendimentos recebidos acumuladamente, tá? Também não entram na base de cálculo. Os valores recebidos por doação em adiantamento ou em herança. Os rendimentos de poupança, então, o que eu tiver de rendimento de poupança não vai entrar. Contudo, os rendimentos de aplicação, por mais que tenha tido retenção, ele vai entrar de novo para a minha base de cálculo dessa tributação mínima. E a remuneração pelos seguintes títulos e valores imobiliários. Então, que é a letra hipotecária, a LCI, o CRI, a LIG, a LCD, só um pouquinho, valores imobiliários relacionados a projetos de investimentos e infraestruturas, os fundos de investimentos e o FIAGRO. Esse FIAGRO aqui, o Fundos de Investimento e o FIAGRO, desde que eles estejam listados e que sejam com mais de 100 cotistas nesses fundos. Também não entra na base de cálculo os CDAs, o Warrant Agropecuário, o CDCA, o LCA, o CRA, o CPR. Desde, claro, nenhum desses seja negociado no mercado financeiro. Também não vai entrar a parcela do imposto de renda da atividade rural que é isenta. Então, quem tem atividade rural que tem aquela parte isenta, essa parte isenta não vai entrar na base de cálculo. Também não vai entrar na base de cálculo os rendimentos por indenização de acidente de trabalho, de danos materiais, corporais ou morais, salvo se tiver lucro muito grande. E rendimentos isentos. Aqui, entre os rendimentos isentos, entra os dividendos, desde que, claro, não se ultrapasse. Só um pouquinho. Os rendimentos e títulos de valores imobiliários isentos ou sujeitos à alíquota zero do imposto de renda, exceto os de ações, e os lucros e dividendos, desde que feito a ata
até 31 de 2026, explicado que os lucros acumulados até 2025 serão distribuídos em 26, 27 e 28. Então, esses lucros que são de exercícios anteriores e que vão ser distribuídos em 26, 27 e 28 também não entrarão na base de cálculo. Aí alguém deve questionar assim, mas como que vamos saber o que é de exercício anterior e o que é de agora? Na prática, a gente não sabe como que vai ficar a declaração do ano que vem, porque para esse ano você mantém tudo igual. Para o ano que vem, provavelmente vai ter que ter dois campos de informações distintas, de lucros anteriores e de lucros pós-2025. Para vocês entenderem como que é a forma de apuração, aqui tem uma formulazinha. Então, que nem eu falei anteriormente, os rendimentos superiores a 600 mil e inferiores a 1.200.000 vai ter uma alíquota crescente linear de 0 a 10. Quem tiver uma base de cálculo de rendimento anual de 1.200.000 é 10% direto. Como que é feito para a gente entender esse percentual de alíquota? Eu vou pegar o total do meu rendimento do ano, dividir por 60 mil, e desconto 10, que 10 é meu limite. Aí eu sei quanto que vai ser a minha alíquota se eu tiver entre 600 e 1.200.000. Então, para vocês entenderem aqui, ó, eu tive uma renda de 900 mil. O meu divisor, que nem na fórmula passada, é 60 mil. Então, 900 por 60 dá 15. 15 menos 10 dá 5. Então, minha alíquota efetiva sobre a minha renda anual vai ser 5%, que vai dar um imposto de 45 mil. Só para vocês estarem entendendo. Só um pouquinho. Aqui também é da fórmula ali, que fala alíquota versus rendimentos totais, menos rendimentos excluídos, igual base de cálculo, menos a deduções, valor final. Aqui a gente fez uma tabelinha para vocês entenderem aqui, ó. Se eu recebi no ano 650 mil, meu divisor é 60 mil. Então, 650 dividido por 60 dá 10,83. Desconto 10, 0,83 é meu imposto. Da onde que eu desconto 10? Só um pouquinho. Dessa fórmula aqui, tá? Eu vou ter que calcular sobre os meus 650 mil, que é meu rendimento do ano, 0,83%. Então, eu vou ter um adicional de imposto de mais 5.416. E assim sucessivamente, só para vocês entenderem, ó, o 900 lá que era dessa conta aqui. Então, rendimento é 900, meu fator de dedução 60, vai dar 15%, desconto 10, deu 5. 1 milhão, divido por 60, vai dar 16,67, desconto 10, vai dar 6,67. Então, eu vou ter um adicional de 66 mil. E 1.200.000, aí é 10% direto. Quais são as deduções autorizadas? Então, a tributação mínima não implicará imposto adicional sobre rendimentos já tributados, como salários, aluguéis e honorários, pois do valor da base de cálculo será permitida a dedução dos seguintes itens. O montante de IR devido na declaração de ajuste, então, se eu tiver IR lá, eu deduzo. O valor do IR retido exclusivamente na fonte nos rendimentos que tiveram retenção. O imposto sobre investimentos ativos no exterior diretamente via pessoa física ou offshores. E o valor de IR pago definitivamente sobre rendimentos computados na base de cálculo. Então, existem algumas deduções. Então, para vocês entenderem aqui, a gente fez uma tabelinha. Eu tenho 1.750.000 de ganho de capital. Ele não está sujeito à tributação mínima ali dos 10%. Eu tenho 1 milhão de herança que está naqueles valores que eu também não tenho retenção. Ah, desculpa. Aqui na venda do ganho de capital, paguei 15%, paguei 262, né, de ganho de capital. Mas não vai fazer parte da minha tributação mínima. Dividendos, 1.200.000, isento,
não teve retenção. Títulos do Tesouro, teve sua retenção, lucros de empresas de offshore teve seu imposto, rendimento CLT teve seus, e os aluguéis, seus rendimentos. Então, esse montante aqui é o valor que eu paguei, que dá 170 mil. Esse aqui. Quando eu for fazer a tributação mínima, a declaração do imposto de renda, a venda, o ganho de capital, a herança e as LCI e LCA não vão fazer parte da minha base de cálculo. Contudo, os meus dividendos que eu não tributei aqui vai fazer parte da minha base de cálculo, mais todos os outros rendimentos. Então, sobre esses valores aqui, eu vou ter 1 milhão e 2 milhões de renda anual. Sobre esses 2 milhões, eu vou tributar 10%, que vai me dar um valor de 200 mil. Mas eu já paguei aqui 170. Então, eu vou ter que pagar mais 30 mil. Então, acaba onerando ainda mais. E vem um outro caso. É o mesmo os valores aqui do anterior, tá? A única coisa aqui que nós estamos diferenciando é que a base de cálculo do 2.000, eu vou tributar. Por que eu vou tributar 10%? Porque passou de 1 milhão e 200. Então, 10%, 200 mil, seria o valor da minha tributação mínima referente a essa lei. Então, e eu paguei aqui 255 mil, né? Já teve de dedução sobre minhas rendas durante o ano, ok? Então, teoricamente, eu vou ter uma restituição não de 5 mil, é 55 mil. Aqui está errado a conta, mas é 55 mil. Então, eu vou ter uma restituição de 55 mil. Nós questionamos algumas consultorias, o que eles dizem? Não tem nada que diga que não vai ser devolvido o que se reteve durante o ano. Mas também, no decorrer ali do período, a gente não sabe como que a Receita Federal vai tratar isso. Então, da parte da tributação mínima sobre o imposto de renda ali dos dividendos e demais receitas, seria isso. O que a gente tem que levar em consideração? Então distribuição de lucro não é mais isento. Não, regra geral, distribuição de lucro continua isento. O que muda? Muda que alguns valores que são isentos no ano, quando pago realizado a cada pessoa física, ela vai somar para a base de cálculo para essa tributação a mais que eles chamam de altas rendas. A gente sabe que 600 mil não é uma alta renda, mas o governo passou a régua nos 600 mil e falou que quem receber acima de 600 mil é alta renda, tem que tributar mais. Então, todo mundo, quando for fazer imposto de renda, já nesse ano, seria interessante a gente só fazer um paralelo de como vai ficar a declaração e como ela poderia ser se a regra estivesse valendo para 2025, para a gente ir trabalhando em algumas formas. Lembrando, pessoal, que dividendos, voltando aos dividendos, eles só são tributados acima de 50 mil quando pagos às pessoas físicas. Quando tem-se holding sócias que recebem distribuição de lucro, não existe retenção. Mas daí quando a holding fizer a distribuição de lucro lá para a pessoa física, aí sim. Então, a retenção sobre dividendos acima de 50 mil é só quando chegar na pessoa física. Se ela não chegar na pessoa física, não terá. Portanto, por isso que a gente diz que distribuição de lucro continua isenta. Agora nós vamos falar um pouquinho desse aumento da faixa de isenção dos rendimentos até 5 mil. Então, o que acontece? Então, quem ganha até 5 mil não vai ter mais IR retido, e quem ganha de 5.001 centavos a 7.350 vai ter uma redução.
Ah, então mudou a tabela do imposto de renda? Não, não mudou a tabela do imposto de renda. O que que aconteceu? Eles mantiveram a tabela do imposto de renda e jogaram mais uma regrinha para fazer um cálculo. Então, a gente agora tem que fazer 2 cálculos para chegar no valor do imposto de renda a pagar, tá? Para vocês entenderem, nessa lei, que é na lei que tem o artigo 11, essa tabela aqui é a tabela do ajuste para a gente conseguir chegar à isenção até 5.000 ou a redução até 7.350. Então, eles incluíram a mais uma nova regrinha para fazer mais uma continha para atrapalhar, para ninguém entender como que está sendo feito o cálculo. Então, a tabela do imposto de renda se mantém. Então, eu vou fazer lá o meu cálculo, eu ganho 6.000. Eu ganho 6.000, eu ainda estou acima dessa faixa, vou calcular 27,5, vou ter a dedução de 908. Contudo, eu tenho que fazer mais uma continha com essa nova tabela para chegar lá à isenção. Só para vocês entenderem, ó, um rendimento de 5.100. Vamos trabalhar no desconto simplificado, tá? É 607. Minha base de cálculo é 4.492. 4.492 está na minha faixa ainda de 22,5. Ok. Aplico 22,5 da IR de 1.010. Eu tenho a parcela de deduzir de 675, que é esse valor aqui. Deduz a tabela, eu pagaria 335. Agora não, agora vem mais esse cálculozinho aqui, que é referente a essa nova tabela. Aí o meu IR devido vai ser de 35,81, ok? Então, minha alíquota efetiva vai ser de 0,80%. Vamos fazer agora o do modelo completo. Eu tenho um rendimento de 5.100. Eu tenho uma contribuição previdenciária de 523 e tenho um dependente. Minha base de cálculo é 4.386. Estou lá nos 22,5, calculei o IR, aplico a minha parcela a deduzir, achei o IR devido, que é igual, ok? Opa, só um pouquinho. Aplico a redução conforme a nova lei e eu vou pagar de IR 11,96. Então, o que tiver entre 5.000 e 7.350, além da tabela normal aqui, ele ainda vai ter mais um cálculozinho aqui para fazer a redução. E aí, nos socorram, né? Porque daí sistema tem que estar preparado para fazer esse cálculo, o contador tem que estar preparado para fazer esse cálculo, e até mesmo vocês para entenderem, porque os funcionários normalmente também vão questionar questionar não porque estão descontando a menor, né? Mas vão questionar por que antes descontava e agora não desconta. Ah, mas 5.000 é isento. É isento porque ainda tem uma nova tabela que ajuda, que é a tabela de redução para a isenção. Então, o que nós temos que entender é que a tabela do imposto de renda se mantém, o cálculo para imposto de renda se mantém, o que foi adicionado com essa nova lei? Uma outra tabela de ajuste para redução, que daí a gente vai trabalhar aqui. Pessoal, seria isso. Eu acho que eu falei um pouco rápido, não sei, mas se falei rápido eu posso repetir alguma dúvida de vocês. Muito obrigada por vocês estarem participando. A gente tenta dar